tarde para você, obrigado pela sua companhia. Elisandra Salustiano, bom dia, viu? Muito obrigado pela sua atenção. Silva Neto também, que está sempre ligadinho no Saúde e Bem-Estar. Tive o prazer também outro de me encontrar com o Ed Lemos, né? Que é o cantor, que está sempre ligadinho também. E a sua mãe, que assiste o Saúde e Bem-Estar. Então, muito obrigada pelo carinho de vocês e pela audiência. Logo cedo, né? O primeiro programazinho ao vivo aqui da TCM Canal 10 é o Saúde. Depois de uma série de coisas interessantes também na nossa grade de programação. Já estou aqui ao lado do Gabriel, ele que é terapeuta, e a gente conversa sempre de assuntos muito bacanas que acontecem no nosso dia a dia, né? Quando a gente cuida da nossa mente, da respiração, do seu lado espiritual, emocional, porque tudo isso afeta a sua saúde, não tenha dúvida disso. E tudo tem um tratamento, tudo pode ser ajudado. Às vezes a pessoa não quer nem ser ajudada, né? Se nega a isso, se nega a falar, se nega a conversar. Hoje o nosso tema, a gente vem inclusive com o tema polêmico aqui, já estava conversando sobre isso, que é a questão de gênio e a questão da mentira. Mentir para si mesmo faz mal à sua saúde. Qualquer tipo de mentira já faz mal. Mas quando você começa a mentir para você mesmo, aí eu acho que isso complica mais ainda a sua saúde. Bom dia, Gabriel, seja bem-vindo. Que bom retorno, né? Muito bom dia, Monserrat, muito bom dia, Zéza. Depois de 2 semanas a gente já vira um encontro meio que familiar aqui, né? Exato, eu gosto muito falta, daqui, né? gosto muito daqui e sou muito grato a você pela oportunidade, né? Até que você agradeceu alguém, né? Que quando você chegou aqui em Mossoró, te acolheu, e eu tenho essa gratidão e essa felicidade de ter te conhecido, assim, e me sentir acolhido e auxiliado aqui nos meus processos. A questão da mentira, Gabriel, mentir para si mesmo é complicado. A gente sabe que o mundo hoje ele envolve uma série de questionamentos e também de valores, uns são esquecidos e outros ainda são lembrados, e acima de tudo de muito querer, né? O consumismo, o posicionamento social, existe uma cobrança muito grande, e aí isso faz com que essa palavra mentira esteja muito presente entre as pessoas, e às vezes faz com que muitas fiquem inclusive doentes emocionalmente. Então, uma coisa que eu vim pensando um monte de coisas em relação à mentira, né? E no fundo, eu acho que a mentira que nos afeta mais, né? Que a gente falou de mentir para si mesmo, é que de alguma forma a gente está protegendo um lado nosso, né? Como a gente está falando do consumismo, de ter que vestir uma máscara e sei lá, usando até a própria dinâmica tecnológica do Facebook, né? Ou a pessoa parece assim, ó, que ela é a pessoa triste que não vê nada bom na vida, ou é a pessoa que só vê tudo bom. E no fundo, a vida não é nem só bom e nem só ruim, né? E quando a gente começa a observar alguns processos internos e perceber que em alguns momentos a gente tem oportunidade de crescer por exemplo, às vezes quando uma pessoa ela está lidando com um relacionamento e ela não está se sentindo feliz em todos os aspectos do relacionamento, externamente ela pode criar uma máscara que não, tá tudo bem e tal. E no fundo, ela internamente sabe que está ruim, né? É como se fosse querer mentir para mim que eu estou farta emocionalmente e eu estou vivendo de migalha emocional. Então, quantas outras mentiras que a gente não vive, de falar assim, tal dia começa tal coisa, né? A procrastinação é um tipo de mentira também. No fundo, a gente não quer olhar para quê? Para o fato das nossas vulnerabilidades. Eu não dou conta de, sei lá, eu não dou conta de fazer dieta, não dou conta de falar com o meu chefe de frente a frente. Aí eu coloco uma mentira. Mas eu nem queria falar com ele mesmo. Não é, e no fundo a pessoa realmente queria falar. Ela queria falar, às vezes se sentiu machucada, se sentiu desrespeitada. Então, quantas dessas mentiras a gente conta pra gente? Que no fundo, estão escondendo um medo de lidar com uma situação, uma forma de se autorresponsabilizar. Tem um monte de aspectos que a mentira para si mesmo defende, né? No fundo, ela, lembrando num programa que a gente fala de vitimismo, né? Ela não, ou autossabotagem, ela não está querendo te fazer mal. Num ganho secundário, a mentira está te protegendo. Só que os seus relacionamentos não estão do jeito que você quer, sei lá, o emprego não é o emprego que você quer. Eu esses dias mesmo atendendo uma pessoa no consultório e ela me falou assim, faz 10 anos que eu vivo uma mentira. E eu, mas o que é isso?
Ah, eu estou num emprego que eu odeio há 10 anos. Tá, então assim, se você escolheu estar nesse emprego, alguma coisa você ganhava com isso. Porque pelo menos assim eu não morro de fome. Mas você acredita que você só conseguiria viver nesse emprego e só esse emprego tem dinheiro? Aí a pessoa começa a pensar, E no fundo é um conformismo, é um medo de ir para o novo. Então não é só um aspecto mínimo de falar, eu estou nesse emprego porque não tem outra coisa melhor. É porque no fundo a gente está mentindo para a gente mesmo, porque dá um medo tamanho ir para algo novo, o desconhecido é como se fosse quase um bicho-papão, né? E é a mesma coisa, às vezes saindo de um relacionamento que está tóxico, aí a pessoa fala assim, não, mas a pessoa vai melhorar. Não, peraí, mas não é a pessoa que vai melhorar. O que você quer para você primeiramente? Olha quantas honestidades que a gente deixa de ter com a gente. Aí eu te pergunto assim, eu sou muito honesta. Será que você é honesto mesmo? Aí eu te pergunto, não é honesto de devolver o troco que veio errado. É honesto assim, você é honesto com as suas ansiedades, com o respeito consigo mesmo. Esses são os questionamentos que a gente geralmente trabalha num curso, numa terapia ou numa forma de desenvolver comunicação. Quantas possibilidades que a gente tem de sermos mais responsáveis, mais honestos, mais claros com a gente mesmo. E até esses dias eu estava falando com uma pessoa, né? Quando você está dizendo só sim para uma pessoa, você está dizendo não para alguém. E é para você mesmo. Agora, Gabriel, quando a gente fala na questão de influenciar na saúde diretamente da pessoa, se a pessoa que vive nessa situação, por exemplo, eu vejo até um comodismo, além da mentira de si mesmo. Você manter um emprego 10 anos, não gostando do que faz, não gostando do emprego. Essa mentira, com certeza, que ela está tendo para ela mesma durante esse tempo. Gente, 10 anos não é 10 minutos nem 10 dias. São 10 anos. Isso deve fazer muito mal para a saúde dela, né? Tem um exercício bem simplesinho que eu faço num dos meus cursos, que é assim, para a gente perceber o quanto que um pensamento reverbera no corpo, o quanto que um pensamento afeta o corpo. Eu vou pedir para você imaginar um limão, e para os amigos de casa imaginar um limão. Você corta o limão, traz o limão para perto do seu nariz, cheira ele, agora espreme ele na sua boca. O que aconteceu? O que aconteceu com você? De imediato, eu acredito, no meu caso, já fico a boca cheia d'água, né? Tem toda a sensação como se realmente... Aí eu te pergunto, cadê o limão? Cadê o limão? Tá aqui? Na imagem, né? Então, exatamente. Quantas imagens internas que a gente tem? Imagina se uma brincadeira que nós fizemos aqui com um limão imaginado, imagina quantas dores e quantas coisas que não estão criando esses processos internos aqui, bioquímicos e tal, que... pode se transformar num câncer, pode se transformar num gastrite, qualquer outro processo emocional. Eu não sei se já falei que eu com 14 anos tive uma paralisia, que foi psicossomática. Aí olha que eu não fiz isso aí consciente, falar, eu quero me dar uma... Não, é porque eu não estava conseguindo processar uma emoção da época, que era muito forte, e eu engoli ela. Então, assim, em vez de eu externar ela, eu joguei ela para dentro. E eu joguei ela para o meu corpo. E é a mesma coisa. Quantas mentiras que a gente não conta para a gente mesmo, com medo de lidar com um desafio, com medo de lidar com um novo. Mas aí tem aquela situação também que as pessoas às vezes colocam, por exemplo, quando você... Não digo da questão da sinceridade que existe. Eu vejo que existe a diferença da sinceridade e da verdade. Você ser sincero e de falar a verdade. A pessoa, às vezes, ela acha tão normal hoje mentir, ela acha tão... E, às vezes, ela subestima a inteligência da outra pessoa, que a pessoa está olhando que não é real o que ela está falando, e a pessoa persiste nisso, e depois você percebe que ela está muito triste, ou que não alcançou o que queria. Sim, sim. E é como a gente fala assim, imagina, como a gente está falando assim, de uma história de contar uma mentira. Às vezes, a pessoa, ela está tão cega com medo, sei lá, de parecer vulnerável. Por exemplo, eu como homem, tem vezes que eu sinto insegurança, eu acho que eu não vou dar conta de alguma coisa. Só que aí no aprendizado dos homens, homem é forte, homem não chora, homem sabe fazer tudo, é isso que fica martelando na cabeça. Aí se eu não sentir que eu não dou conta, então não sou homem o suficiente. Olha
como que funciona o nosso processo mental. E aí, para eu não ter que me vulnerabilizar, falar assim, eu tô com medo, não tô dando conta. A gente tem tanto medo de ficar mais vulnerável diante das pessoas, que a gente pega um personagem, monta, e a pessoa pode falar o que for. Você está assim, quase um tipo de autismo, né? Não é o autismo diagnosticado, mas assim, é uma forma de que eu me enxergo. Então, é importante a gente se despir, se desconstruir dessas imagens que não funcionam mais. Porque possivelmente essa pessoa que está falando, né, ou pessoas que fazem dessa forma, dentro delas existe uma tristeza. Às vezes elas querem se relacionar de uma forma mais honesta, e elas não conseguem expressar o que elas estão sentindo, porque elas estão tão presas nas ideias que elas acham que elas são, que elas não prestam atenção do que ela está sentindo. Mas às vezes quando a gente fala de repente a verdade, ela se sente ofendida. Então, é isso também, que no dia a dia, até no trabalho, às vezes você vai falar uma coisa para uma pessoa, a pessoa... E isso é uma coisa assim que é muito bacana. Chato. Sinceridade, né? Sinceridade é eu falar a verdade. Existe uma forma, existem formas mais adequadas de se expressar o que você quer, sem machucar o outro. Às vezes a gente pega, sabe o tal do sincericídio? Enfia o dedo na ferida da pessoa e só machuca, não ajuda. Existem formas mais adequadas de se comunicar para que a pessoa note, é verdade, eu tô fazendo esse mal para mim, né? Então, é possível ser sincero usando uma amorosidade, sem precisar falar assim, putz, olha o que você está fazendo com sua velha, né? Sem ser agressivo. Então, eu sempre chamo a atenção assim, cuidado para usar a tal da honestidade com as pessoas, se você está só machucando ou se você está sendo amoroso, né? De falar, realmente eu te amo e eu tô querendo te ajudar a olhar isso aqui. Mas também você só vai olhar se você quiser. E a pessoa tem o direito de escolher ela não olhar também. A opção, né? Ela tem o direito. A gente vai rapidinho para o intervalo. Se você quiser participar, 33150715, pode ligar, os telefones estão abertos. Você pode fazer a sua pergunta também por escrito, caso não queira se identificar. Já contou mentiras, mente para si mesmo, vamos tentar mudar isso um pouquinho para não fazer mal à sua saúde, nem à qualidade de vida, tá bom? Estou indo para o intervalo e já volto. Saúde e bem-estar para você. Olha, quando a gente vai para o intervalo, a gente fica aqui, né? No blá, 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 lógico, evidente, trazendo assuntos interessantes e abordagens também, da forma de como você pode melhorar essa questão da mentira para você mesmo, como ela pode fazer mal à sua saúde. E quer ver uma coisa bem bacana que a gente estava conversando aqui, que a gente pode dar? Sabe quando você está conversando com a pessoa não está entendendo direito, você tenta passar a mensagem para ela e diz assim, você quer que eu desenhe para você? E Gabriel me disse assim, desenhe. Uma das coisas que gera mais conflito em todos os relacionamentos, não é só afetivo, não, todos os relacionamentos, é a comunicação distorcida. E aí quando a gente fala assim, mas eu falei para a pessoa. Então, é o como você falou. Se você falou e não surtiu o efeito da sua mensagem chegar, é que você não usou uma comunicação adequada. Então, por isso que eu falo que é sempre melhor desenhar. E desenhar sei lá, se a gente fala assim, a pessoa teve um comportamento sei lá, injusto. E aí, geralmente, o que a gente faz? A gente fala assim, fulano ou fulana, você foi injusta. Olha que você está chamando ela de injusta. É como se ela só fosse injusta. Só que ela tem outras características. Em alguns momentos ela é amorosa. Pode não ser com você, mas com outras pessoas ela é cuidadosa. Não importa. Por isso que na hora que a gente fala, ela se sente ferida. E ela vai reagir agressivamente. Por isso que a comunicação não violenta, quando você fala do comportamento e o que aquele comportamento está te afetando. Olha como é diferente ser honesto ou ser verdadeiro falando de um comportamento. Que ela vai entender assim, desculpa, eu não sabia que esse meu comportamento estava fazendo você se sentir assim. Então, no caso, no lugar de chamar logo de injusta, o exemplo que a gente está dando, viu, gente? Você teria que explicar um pouco o que fez ela fazer você se sentir injustiçado, né? Quando você falou que isso tudo é mentira, eu me senti injustiçado, porque eu tenho um monte de coisas que eu faço para você que eu sinto que é legal. Desculpa, entendi. Eu não. E aí a pessoa entende que o que ela falou está te machucando.
né? E aí é possível a gente construir um relacionamento mais saudável. Ó, Gabriel, chegou umas perguntas aqui no WhatsApp, que eu estava olhando rapidinho. Como trabalhar essa questão da mentira também com as crianças já? Porque conforme elas vão desenvolvendo, às vezes elas criam mentiras ou para conseguir alguma coisa dos pais ou para ela mesma, dizer que fez uma coisa e não fez. Você sabe o que é isso? A criança diz logo, não quero, então eu não sei. E na verdade ela sabe, então já é um processo de trabalhar o lado da mentira, tanto para quem envolve ela no ambiente dela, como para ela mesma. Existe alguma técnicazinha? A mesma? Vai na mesma história aqui, ó. Por exemplo, o que está acontecendo? Por exemplo, para ela ter omitido uma verdade, é que de alguma forma ela tem medo de perder algo. Tem medo sei lá, de perder a imagem de boa menina ou de ser castigada, né, de qualquer coisa. E quando a gente comunica, filho, quando você fez isso dessa forma, é melhor que você fale dessa forma, né, de uma forma mais clara, ou que você me fale o que aconteceu, que você tem medo de que aconteça o quê, por exemplo? Eu tenho medo de que você castigue. Não é sempre assim que existe castigo. É mais fácil a gente colocar a real do que você está sentindo, do que você tem medo, porque aí a gente começa a falar de sentimentos. A gente não sai da imaginação, né, que a criança às vezes tem a imagem do pai ou da mãe como perfeitos. Ou perfeitos ou como endemoniados, assim, eu não posso falar nada, porque senão eles vão me castigar. E olha só, internamente da criança, ela tem só um aspecto ruim do pai e da mãe. O papai às vezes é severo, mas o papai não é só severo, o papai também é amoroso, né? Olha, você vai desmistificando só uma imagem que a criança tem. Nem que o papai é só amoroso, porque se ela ficar com aspecto só... Ninguém é só uma coisa, gente. Isso é uma coisa que parece que a gente meio vive num mundo de conto de fadas. Por exemplo, eu não sou só amoroso. Tem vezes que eu fico irritado, tem vezes que eu fico com raiva, tem vezes que eu sinto inveja. A questão eu não deixo isso daqui tomar conta de mim. Só que para eu não deixar isso aqui tomar conta de mim, eu preciso olhar com verdade. Olha, eu senti ciúmes disso, né? Porque são processos emocionais, que em algum momento a mamãe e o papai só tinham atenção para mim. E aí vem um outro irmão e ganhou minha atenção. Então, assim, todos nós, seres humanos normais, todos os bilhões que moram aqui, tem algum processo emocional. A questão se você não está olhando para ele, você está dando as costas para suas emoções. E aí é onde você está querendo mentira. E se a gente ensina o filho desde pequeno a olhar para suas próprias emoções e a comunicar o que está sentindo, filho, quando você teve que mentir, o que você achou que ia acontecer? O que levou a mentira, né? Essa pergunta chegou justamente porque a criança caiu na escola, ficou calada, não disse nada. E depois ela teve alguns problemas de saúde e vieram descobrir o que tinha acontecido. Até mesmo porque a mãe ligou, foi até a escola, o que houve e tal, e descobriram que a criança tinha caído. Na verdade, ela não contou em casa, ela não contou para os pais, né? Então ela mentiu, na verdade ela mentiu para ela mesma. Ela ficou quieta, não aconteceu nada, e começou a passar mal e teve que ser levada para o pediatra e tudo. E possivelmente, assim, quantos processos de insegurança, e é nessa hora que o pai ou a mãe pode ter uma amorosidade, uma forma de se comunicar, para que aquela criança se desenvolva emocionalmente. Olha, filho, quando acontece isso daqui, comunica, né? Ou, por exemplo, ela pode ter medo de comunicar para o pai ou para a mãe ir lá brigar na escola. Sei lá, eu tô porque ela foi danada, criando, né? Eu estou criando qualquer cenário aqui para a criança se sentir segura, porque ela pode comunicar as coisas e ela também ser responsável. Falar, sei lá, eu fiz algo que eu não achava legal. Né? Qualquer coisa. Isso é bacana, porque senão essa criança achar que tudo na vida vai ser, alguém vai cuidar dela, ela vai ser um adulto com problemas. Porque ela sabe que ela precisa de responsabilidade. Se ela machuca, existe uma punição. Seria já uma mentira criada por essa criança, né? Com medo de não ser punida, sei lá. Exatamente. Eu não conheço todo o caso, eu seria maluco de querer dar algum tipo de caminho terapêutico aqui, mas a importância observa o sentimento, faz com que a criança entre em contato com o que ela sentiu e por que ela teve o comportamento. O que ela queria ganhar com isso? O que ela queria proteger? Eu não queria ser punida, ou eu tinha medo de que a mãe ficasse brava e fosse brigar na escola com o meu amiguinho.
Imaginando cenários aqui, né? Aí eu já veio com outra situação também que acontece, que alguns pais se contam, inventam situações, inventam mentiras para que os filhos possam fazer alguma coisa. Olha, se você não fizer isso, eu vou lhe dar uma injeção, aí começa a criar... Olha, gente do céu, eu acho abominável, assim, é violento. Eu vou te falar até por experiências terapêuticas, o quanto que eu já vi nos processos, antes de eu ser terapeuta, eu passei por processos, né? E o quanto eu via dessas mentiras que me contavam, por exemplo, assim, vai tomar uma injeção. Aí chega assim, não, filho, não vai doer nada. É mentira. Pois é, são mentiras. É mentira, vai doer. Mas assim, você não pode querer poupar o seu filho de ter dor. Ele pode aprender a lidar com a dor. Filho, dói um pouco, tem uma dor, mas ela é importante para que você fique bom de saúde. Ela faz parte. A vida é assim. Em alguns momentos, para você desenvolver seu músculo, por exemplo, você vai na academia e não vai ficar fingindo que tem dor, faz parte. Esse mundo de faz de conta que não existe dor é mentira. E dor é tudo bem, faz parte da gente crescer. Eu fico imaginando assim, quantas coisas na vida que a gente passou, de necessidade, de dificuldades, para estudar, para fazer um monte de coisa, para se relacionar, que foram dolorosas. Mas ninguém morreu, a gente está aqui. Então, bendita é a dor, porque a dor nos faz crescer. Né? A gente tem medo de lidar com a dor. Por exemplo, se a gente não sentisse dor, às vezes eu estava com um problema de saúde. Se eu não sentisse dor, eu ia ficar lá, a ferida ia comer meu pé inteiro. E sem você cuidar. Né? Sem eu cuidar. Então a dor é bendita, ela faz parte da nossa vida. Vamos olhar com honestidade, com carinho para as nossas dores. Elas são grandes amigas, se a gente tiver essa habilidade de olhar com atenção para elas todas. Pois é, e essa questão com a garotada também, toma muito cuidado, porque às vezes a criança ela cria um pânico tão grande para situações que só vem ajudar ela. A questão de tomar vacina, de tomar injeção, de ir ao dentista, de precisar passar por alguma dificuldade, e ela tem que passar, não adianta mentir. Tipo, sei lá, vai deixar a criança no primeiro dia de escola, que ela sempre foi acostumada com os pais. É normal, filho, sentir essa falta, porque a gente está muito junto. Mas assim, lida com isso é importante, né? Mas isso vai passar também. Só que tem que. É como um luto, né? Que antes era só quase que simbiótico e aprender a lidar com aquela ausência. Dar remédio, ó, tá querendo aqui, quando vai dar remédio. Não, esse remédio é bom, não é ruim, não. Toma, engole. Ele tem um gosto diferente. Tem um gosto diferente. Não é ruim. Ruim é quando a gente não aceita as coisas que são diferentes. Pode ser o remédio, pode ser uma injeção, pode ser deixar o filho na escola, pode ser, sei lá, terminar um relacionamento, pode ser um emprego novo, tudo é diferente. É porque a gente fica brigando, né? A gente não aceita as coisas novas. Tipo, injeção é novo, eu nunca senti isso aqui. Então, filha, é uma experiência nova, né? Respira, é muito rápido, você vai sentir algumas sensações diferentes. Vai doer e vai passar. Chora mesmo. Se você sentir dor, chora, faz bem chorar. Pois é. E outra coisa também interessante que a gente coloca aqui em relação à mentira, muitas vezes a pessoa prefere mentir do que dizer a verdade. Não, às vezes diz, eu vou falar essa mentira para poupar fulano, né? Como é que eu vou dizer isso para ela? Como é que eu vou dizer que eu não quero? Não, olha, aí cria uma situação, a metade, 50% é mentira, porque a verdade que ela queria dizer é outra totalmente diferente. E eu vou te falar que uma coisa que é importante a gente observar, para todos nós, né? A primeira comunicação que vem do nosso inconsciente. Por exemplo, assim, você fala assim, eu não estou a fim de ir para o cinema. Aí você fala assim, Gabriel, vamos para o cinema? A primeira resposta que vem no meu rosto é a verdade que está aqui dentro. Aí eu falo, tá bom, vamos. Na verdade, você vai falar uma coisa, mas o seu corpo vai dizer outra totalmente diferente. Seria isso. Em vez de a gente falar assim, eu ainda não estou confortável. Talvez eu queria ir para outro lugar, mas aí a gente olha para o que a gente está sentindo e negocia. Porque, no fundo, eu estava desconfortável. Quando eu entendo por que eu estou desconfortável, a gente pode ir no cinema, mas também a gente pode ir em tal lugar que eu queria ir. Podemos.
olha como você vê como que a gente cresce em comunicação com a gente mesmo, cresce em comunicação com o outro. Aí a gente vira uma sociedade mais amorosa, mais madura, né? É verdade. E aí já vem pelaquela parte que a gente já deixa o tema aqui, que é a questão do gênio. Tem pessoas que são muito geniosas. Por mais que você tente trabalhar esse lado da pessoa muito teimosa, ranzinza. Então, tem pessoas que têm comportamentos muito geniosos. Exatamente, o comportamento. Você percebe? Percebo. Ela tem outras qualidades, mas ela é algum muito comportamento de não aceitar. Às vezes, olha, mas não aceita e você tenta mostrar um lado e outro. E a gente vai estar conversando sobre isso na próxima quinta-feira. Ótimo. Combinado? Ótimo. Até muito grato mesmo e é sempre maravilhoso estar aqui. Tá bom. Obrigada mais uma vez. Excelente semana. Para vocês também. E olha, para você que está nos acompanhando, a gente vai rapidinho para o intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Agora são 8h37 da manhã. Tá acordando agora? Que coisa boa ter sua companhia. O programa vai ter em andamento, daqui a pouquinho nós estamos de volta.